acredita-se que essa tenha sido a última prisão de Paulo antes de ser decapitado. Acredita-se de que, se essa realmente foi a sua prisão, daqui ele escreve algumas das cartas da prisão, dentre elas aos Filipenses e aos Efésios. Paulo passa por 4 prisões e a gente vai encontrar essa sua trajetória a partir do capítulo 23 em diante do livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos por bem que ele passa por Jerusalém, depois Cesareia, Filipos, Éfeso. Há dúvidas, não se há certeza se o apóstolo Paulo realmente chega a ficar encarcerado em Éfeso. E Roma. Sabemos que ele teve a sua prisão domiciliar, a qual era como se tivesse a tornozeleira da época. A tornozeleira da época era um soldado o acompanhando 24 horas. E ele ficava, por isso que quando ele escreve aos Filipenses, logo no início da carta, ele escreve: meus irmãos, quero cientificar-vos de que as coisas que antes me têm acontecido têm contribuído para o avanço do Evangelho. E ele começa então a falar de que agora toda a guarda pretoriana sabia das boas novas de salvação, porque havia os turnos, e o soldado depois vinha um outro, e cada vez que encostava nele, você imagina, Paulo falava do amor de Cristo, do plano de salvação. Então aqui acredita-se ser um lugar aonde, depois que há um arrochamento da prisão, onde ele finalmente é condenado para ser decapitado, acredita-se que tenha sido aqui que o apóstolo Paulo está preso antes de ser condenado e morto. Então o contexto histórico para nós é muito importante, né? Porque nós entendemos que essas cartas da prisão podem ter sido escritas, se não todas, algumas aqui. Dentre estas, tem uma carta pastoral que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, aonde ele diz que já estou sendo oferecido por libação, quer dizer, a hora da minha partida é chegada. Isso quer dizer de que ele, isso que os historiadores acreditam, por ser um cidadão romano, estava acompanhando o seu processo. E ele sabia que a coisa estava caminhando para um desfecho que seria a sua condenação por morte. Então ele diz assim: a hora da minha chegada, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, né? Então acredita-se que essas palavras, veja só, não podemos ser levianos a ponto de afirmar categoricamente, porque durante todo esse tempo os estudiosos não chegaram a um consenso para dizer de que foi exatamente aqui que o apóstolo Paulo escreve essas palavras. Mas isso não deixa de ter um princípio bastante importante para nós, porque deste lugar de muita privação é que Paulo escreve: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Então, como é que o apóstolo Paulo mostra para as pessoas de que a fonte de contentamento, e é dentro de um espaço desse que ele escreve: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter sem não ter. Eu sei ter muito sem não ter nada. E a gente sabe que essas coisas acontecem dentro desse contexto. E aqui, muito provavelmente, é que ele escreveu as palavras que muitos de nós usamos quase que como uma expressão de triunfalismo. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo sabia de que a sua vida não estava nas mãos de um império. Ele já dizia: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Aliás, Paulo chega a ponto de dizer que se ele pudesse escolher, ele preferia partir, ele preferia estar com Cristo, o que é muito melhor, ele diz. Mas por causa de vocês, ele diz, por causa da igreja, vocês ainda estão precisando, são bebês na fé, neófitos, não é? Ele diz: eu tenho que vos dar leite de beber e não comida sólida, porque vocês ainda não são maduros o suficiente. E por conta disso, é importante que eu fique
para que eu possa ensiná-los a viver uma vida cristã bem estruturada. Então esse contexto histórico aqui é muito importante, é o motivo pelo qual nós viemos até aqui, muito mais do que para ver o Fórum Romano, que historicamente aqui é o berço da civilização moderna, isso é importantíssimo, mas do ponto de vista bíblico para nós, a Bíblia e a vida cristã é explicada muito possivelmente de dentro de uma prisão como essa. Tanto ele quanto o apóstolo Pedro. Como é que nós sabemos de Pedro? Pedro, quando você lê a sua primeira e segunda carta, você vai notar características muito claras de que ele estava escrevendo dentro de um contexto romano, provavelmente aqui em Roma. Por mais que o império todo estivesse presente em outros lugares, as características da carta que Paulo escreve trazem amostras muito claras de que ele estava dentro dessa prisão. Como a Alexandra disse, essa não era uma prisão comum. Normalmente eles traziam aqui aqueles que eram conquistados, os reis, os líderes dos seus exércitos eram trazidos para cá, para depois serem oferecidos e mostrados para todo mundo como um prêmio da grande vitória. Então, Pedro e Paulo são trazidos para cá porque a mobilização que ele fazia dentro do império por causa do cristianismo que crescia de uma forma gritante, eles tinham eles aqui porque eles consideravam eles presos de alta periculosidade, pela forma como eles tinham de mobilizar. Então é muito importante a gente estar num lugar como esse. Eu me lembro quando aqui estive pela primeira vez, eu desci, visitei e li toda a carta aos Filipenses de dentro da prisão, tentando imaginar como é que Paulo escreve as cartas dentro de como é que uma pessoa, aqui a desculpa é toda ela jogada por fora, porque nós temos uma tendência de achar de que somente o contexto é o suficiente ou o que nós precisamos para estarmos alegres. Quando você começa a ler a carta dentro de um buraco, diz assim: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos, de dentro de um buraco. Quer dizer, a alegria de Paulo não estava presa às circunstâncias. A alegria do Senhor era a sua força. O fato dele saber de que a sua eternidade estava garantida. Salvo em Cristo Jesus, independia do contexto. Ele era feliz com Jesus, em toda e em qualquer situação. Amém? Amém.